Tema de hoje: impureza, o princípio da queda. Entenda qual a diferença entre pecado e impureza. Viver em santidade é o objetivo do cristão. Entender que Deus o chamou para ser separado do mundo e livre do pecado é o princípio para uma vida na plenitude de Cristo. Se o espírito é regenerado e tem a natureza de Deus, a quais impurezas a Bíblia se refere? 2 Coríntios 7,1 diz: Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A Bíblia, ao tratar da impureza, revela que a solução para ser limpo era através da água. No Antigo Testamento, no tabernáculo de Moisés, aqueles que se tornaram impuros, mesmo sem culpa, deveriam ser purificados. Por exemplo, aquele que tinha contato com um corpo morto ou uma mulher em seu período menstrual, esses deveriam se purificar. Esse retrato mostra como Deus deseja, desde o princípio, tratar não apenas o pecado, mas a impureza. Então, em primeiro lugar, o pecado era tratado com sangue, mas a imundície era tratado com água. Em Êxodo 19, de 10 a 11, o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles levem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Deus pedia um nível de santificação que não era tratado com sacrifícios de animais, mas com água. Nesse versículo, toda a nação teve que lavar suas roupas, como sinal de purificação, porque o Senhor estaria entre eles. Essa simbologia representa a expectativa que Ele tem de seu povo. A palavra de Deus em Hebreus, de 10 a 19 a 22, instrui o homem a lavar o corpo com água pura. Hebreus 10, 22, ele diz: Aproxime-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. O reino dos céus só pode ser acessado através do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Mas depois, a Bíblia faz um convite para uma aproximação com o coração sincero e o corpo limpo em água pura. Esse paralelo pode ser estabelecido quando Jesus estava na cruz. Ele não derramou somente sangue, mas ao ser furado derramou água. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, mas com água e com sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, em 1 João 5,6. Mas em segundo lugar, a santificação inicial acontece com sangue, mas a santificação progressiva acontece com a aplicação da Palavra de Deus. 1 João 15, de 3 a 4 diz: Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhe tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não me permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. A água é necessária para a santificação. O pouco contato com a palavra impede que o progresso da santificação aconteça. O sangue trata o pecado já cometido, mas a água é uma na alma e trata com aquilo que pode levar a pecar. A impureza pode sim resultar na queda. Se não tratada, se transformará em pecado. Deus não quer apenas pessoas sem pecados, mas deseja uma santificação e uma vida relacional com Ele. Muitas vezes, a libertação do pecado acontece, mas quando não tratada, a impureza pode ser algo tão grande que se torna um entrelaçar que resulta na queda. Porque Jesus veio ao mundo para trazer a salvação e para limpar, lavar de todo pecado. Em João 13, de 8 a 11, ao lavar os pés dos seus discípulos, Jesus diz a Pedro: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. O gesto de Jesus apontava que apenas aquela parte que o sujou precisa ser limpa. A vida do cristão depende de uma limpeza contínua. Nessa metáfora,
A lição é muito clara. Ser cheio da presença de Deus traz um lavar contínuo, que nos mantém limpos e longe de impurezas. A palavra é a água. Mas em terceiro e último lugar, purificação pela água. O sangue é capaz de restaurar a comunhão e posição em Deus, mas apenas através da água acontece o aperfeiçoamento de vida. 2 Coríntios 7,1 diz: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então mergulhem na palavra de Deus e disponha-se a viver um lavar contínuo. Compreenda que a ação das Escrituras é capaz de te levar à santificação. A efetividade de tudo que te aguarda só será possível após passar pelo sangue e pela água. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.